Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa terceira aula sobre anestesia geral inalatória. E aqui a gente vai estar falando um pouco sobre os mecanismos de ação dos anestésicos inalatórios. Então pessoal, vocês vão ver como a gente tem características dos anestésicos inalatórios. Eles são classificados como hidrocarbonetos halogenados líquido-voláteis. E aí eu tenho então do lado esquerdo da imagem um vaporizador universal. E do lado direito a gente tem os vaporizadores calibrados, sendo que a cor amarela se refere ao sevoflurano, a cor roxa se refere à identificação do isoflurano, a cor vermelha do alotano e, por último, a cor azul, se referindo ao anestésico inalatório, ao desflurano. Tá, e quanto ao mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios, apesar de não estar completamente elucidado, eu vou estar abordando aqui o que já se sabe de mecanismos de ação. Então, os principais efeitos vão gerar imobilidade, inconsciência, vai promover um certo relaxamento muscular, um pouco de analgesia e principal, que é a supressão dos reflexos do sistema nervoso autônomo. Então a gente tem aí, como um dos principais mecanismos de ação, potencializar a atividade dos receptores GABA-A, do ácido gama-aminobutírico. Isso faz com que eu tenha uma hiperpolarização da membrana pelo influxo do íon cloreto. Além disso, eu tenho um bloqueio de receptores nicotínicos, impedindo a despolarização da membrana, porque impede o influxo do sódio para dentro da membrana neuronal. Além disso, causa hiperpolarização das membranas por meio da ativação dos canais de potássio, isso hiperpolariza ali a membrana, dificultando a disparar o potencial de ação, e também ativa os receptores da glicina. A glicina é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E também o anestésico inalatório, ele participa aí da inibição de rearranjo de proteínas que estão envolvidas na liberação de neurotransmissores da membrana pré-sináptica, para a membrana pós-sináptica. E isso acontece na junção neuromuscular, devido a duas proteínas, que se chamam sinaptobrevina e sintaxina. Essas duas proteínas são responsáveis por fazer a fusão da vesícula contendo o neurotransmissor acetilcolina, sendo liberado ali, fazer a fusão com a membrana, e ele ser liberado na junção neuromuscular. Quando eu não tenho essas duas proteínas, e elas são bloqueadas pelo anestésico inalatório, eu não tenho a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Consequentemente, se eu não tenho a liberação de acetilcolina, eu não tenho a contração da musculatura. É por isso que o animal, quando ele é anestesiado por muitas horas com anestésico inalatório, às vezes ele vai estar lá no box, na internação, no pós-operatório, com ventroflexão cervical, vai estar prostrado. Isso se deve, então, a essa fraqueza muscular, que é temporária, assim que acaba a anestesia inalatória, rapidamente essas proteínas voltam a fazer a função delas de fusionar ali a vesícula contendo acetilcolina na membrana pré-sináptica e fazendo a liberação na junção neuromuscular. Tá? Então, comparando a anestesia inalatória com a anestesia dissociativa, eu tenho como vantagens um controle maior com a anestesia inalatória de aprofundar esse paciente ao plano anestésico ideal e de rapidamente eu conseguir superficializar. Então, tem um estabelecimento do plano anestésico e uma recuperação mais rápidos comparado à anestesia dissociativa. Consequentemente, eu tenho um metabolismo e excreção basicamente pulmonar, pouco vai ser biotransformado no fígado, então aí já fica uma das indicações, para pacientes que são hepatopatas graves, fazer anestesia inalatória, por exemplo, shunt porto-sistêmico. Em relação à segurança, eu não penso que a anestesia inalatória é mais segura, uma vez que o índice terapêutico dela é extremamente baixo, então é bastante arriscado. A gente não fala em anestésico seguro, a gente fala em anestesistas seguros, É importante a gente dominar as técnicas e os equipamentos de anestesia inalatória. Outra vantagem é que não sensibiliza o coração às catecolaminas, a noradrenalina e a adrenalina.
E aí eu tenho como desvantagens, segundo a literatura, comparado à anestesia dissociativa, que seria monitoramento constante. Aí eu penso que toda anestesia requer monitoramento constante, não só inalatório, mas se está fazendo dissociativa, deve estar fazendo monitoramento também. Uma outra questão é a poluição ambiental, tanto da equipe cirúrgica, né, quanto para o paciente, quanto a parte que eu havia citado na primeira aula, que acaba interferindo aí na camada de ozônio. Então, tanto no microambiente quanto no macro, a gente tem um problema sério relacionado à anestesia inalatória. Requer um aparelho específico comparado com a dissociativa, que é apenas uma injeção, né? Que a gente tem que ter todo um carrinho, uma estação de anestesia, os sistemas aberto ou semi-fechado. Treinamento requer, né, que a gente esteja aqui discutindo para estar pegando essa parte teórica e posteriormente tendo para a prática. Então, requer bastante treinamento. E lembrando, né, que a gente, para alcançar a tétrade da anestesia, né, um bom relaxamento muscular, amnésia, inconsciência, hipoalgesia ou analgesia, eu preciso de mais fármacos aí para estar associando para chegar a uma anestesia geral cirúrgica com anestésico inalatório, visto que ele sozinho não preenche esses 4 pilares, tá certo? E aqui a gente encerra, então, essa terceira aula, né, de anestesia geral inalatória. Peço que você retome, né, as primeira e segunda aulas, não perca nenhum momento para a gente estar dando continuidade às aulas aí e estar fazendo progressivamente, né, adquirindo conhecimento. Essa foi a terceira aula sobre mecanismo de ação e até a próxima. Obrigado.